Neste vídeo, nós vamos pegar esse interruptor comum de parede, onde eu tenho em cima um interruptor e embaixo uma tomada. E com ele, quando eu botar um lado é 110, com o outro lado é 220. E não tem transformador. Os únicos fios que entram são os três, fase, neutro e terra. E eu uso apenas um componente, mas já vamos explicar um pouquinho sobre isso. Será que isso é possível? Vamos testar para ver essa mágica funcionando. Então eu estou aqui com o multímetro, estou em escala AC em 700 volts. Lembre-se, esse aqui é o multímetro que eu preciso selecionar. Esse talvez seja um dos meus piores multímetros, mas o objetivo aqui é só testar mesmo. Então ativei a saída de energia e está lá marcando 220 volts. Quando eu viro, 120 volts. É mágica? Você não acredita que isso está marcando certo? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar nesta tomada uma lâmpada. Vou ligar aqui. Esse monte de fio só para vocês verem que não tem nenhum tipo de truque. E eu vou ligar aqui. Esta emenda aqui. De novo, isso aqui está só na bancada para testes, tá? Então aqui eu tenho uma lâmpada 220. Eu estou usando essa lâmpada verde única e exclusivamente porque ela não dá muito reflexo. E a gente consegue mostrar no vídeo ela bem. Então vou ativar. E está aí a lâmpada. O que acontece quando eu mudo ela para 110? Ela fica bem mais fraca. 220, 110. Então eu consegui resolver um problema de alternância de tensão com apenas um diodo, para que esses transformadores gigantes e pesados descobrir a América? Não é bem assim. Na verdade, eu não estou convertendo a tensão de 220 para 127 volts. E nós vamos olhar isto agora com detalhe. Antes de comprar componentes na internet, conheça a UTSource. A UTSource é uma loja online de componentes originais com mais de 10 anos de mercado vendendo produtos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Tudo o que você precisa em componentes eletrônicos, acessórios e ferramentas você encontra aqui na UTSource, com um ótimo preço e qualidade. UTSource. Para que possamos fazer o teste, eu vou usar aqui uma protoboard, mas não se preocupem, para quem não gosta muito de protoboard, é só para facilitar a medição e a manipulação aqui das ferramentas. Vou ligar aqui a lâmpada novamente, para a gente só mostrar que o que está acontecendo é exatamente o que nós vamos fazer. Vou ligar a lâmpada aqui e vou ligar a lâmpada aqui. Ou seja, eu tenho uma entrada aqui 220 volts que vai ligar a lâmpada. Então eu ligo, tá aí a lâmpada, vamos medir para ter certeza. Vou olhar lá no multímetro, lá 220 volts, correto? Então como eu faço a mágica para reduzir essa tensão para 110? É muito simples. Eu vou pegar um diodo, aqui eu peguei um diodo de 2 amperes, mas vocês podem usar qualquer diodo, quanto maior o diodo, mais corrente ele suportar, melhor para a experiência, mas vocês usam o diodo que vocês quiserem. Aqui eu tenho alguns outros diodos, né? Então aqui eu tenho um de 6 amperes, aqui eu tenho um de 3 amperes, aqui eu tenho de 1 ampere, o famoso 4007. A única questão é que esse diodo precisa suportar mais do que 300 volts. Mais do que 400 volts de preferência. O único detalhe é esse. Esses são diodos que suportam 1000 volts, então não tem o problema. E o que eu usei aqui na experiência é um diodo de 10 amperes. Lembrem-se, eu posso usar sempre um muito maior, o que eu não posso é usar um menor. Ou seja, se eu preciso de mais corrente, eu não posso usar um menor. Vou ligar o diodo. Então estou no fase, ligo o diodo, e aqui vocês podem ligar de qualquer jeito, pode ligar tanto no fase quanto no neutro, não faz diferença. Lembrem que a corrente é alternada e o diodo está me dando o sentido da corrente.
que é isso? Eu vou explicar. Só vou mostrar para vocês o que acontece quando eu ligo depois do diodo essa lâmpada. Vejam que ela ficou fraca. Querem ver mesmo? Vamos dar uma olhada lá no multímetro. Então antes do diodo eu tenho 220 e depois do diodo eu tenho 120. Então ele reduziu a tensão, eu estou vendo no multímetro. Mas vejam bem, o multímetro, ele trabalha, e por isso que eu peguei esse multímetro aqui de baixa qualidade, ele não é nem True RMS. O multímetro trabalha por uma média. Então ele na verdade não mede a tensão exatamente que eu estou saindo, ele traz a tensão média. Quando eu falo do multímetro True RMS, ele faz um cálculo um pouco diferente, ele pega muito mais pontos para esse cálculo. Mas quando eu faço um multímetro comum, ele não tem essa inteligência. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso. O que eu quero mostrar para vocês é o que está acontecendo com esse diodo e qual a diferença dele no transformador. E nós vamos ver isto. Eu vou pegar aqui um osciloscópio. Vocês já conhecem, já mostrei aqui no canal esse osciloscópio. E nós vamos fazer a medição utilizando o osciloscópio. Então eu vou primeiramente colocar ele para medir os 220. E vamos ver o que acontece. Já estou em osciloscópio. Eu estou com a ponta em 10x, mas ele está em 1x. Então eu tenho que se multiplicar por 10 as tensões que aparecem. Quando eu ligar, está lá o desenho da minha onda. Lembre-se, eu tenho uma onda alternada, senoidal. Vai para um lado e vai para o outro. Vai para o lado positivo, depois para o lado negativo, formando uma tensão VPP. O que é VPP? É a tensão de pico a pico. A tensão de pico a pico são 620 volts. Opa, 620 volts? Exato, porque eu tenho 310 de um lado e 310 do outro. Na verdade, eu chego até 320 de cada lado, que me dá um total perto de 640. Aqui está marcando 630, mas daria perto de 640 normalmente. O que acontece quando eu coloco um diodo? Lembre-se, o diodo ele só permite tensão para uma direção. Então, quando eu coloco o diodo, eu estou simplesmente cortando uma das ondas. Ele não vai em uma das direções, ele só vai na outra direção. Com isso, eu tenho a metade da tensão passando, metade da corrente passando, porque ele faz o semicírculo, quando ele chega no outro semicírculo, ele não faz nada, ele deixa como se fosse sem energia. Funciona como um PWM, ele fica ligando e desligando. E a impressão que dá é que eu estou em 110, mas eu não estou, e aí é o risco de entender isso. Porque o meu VPP continua sendo 320 volts. Ou seja, se eu fizer essa gambiarra e ligar um equipamento de 127 volts, ele tende a queimar. Porque o meu pico continua sendo 320. E quando eu estou numa tensão de 110, que nós já vamos ver agora, o meu pico é próximo de 250 e não de 320. Um capacitor, por exemplo, num sistema de 220, eu tenho que usar um capacitor de 350, que suporte 350 volts, por exemplo. Num sistema 110, eu posso usar um capacitor que suporte 250 volts, porque a tensão de pico vai ser essa. Então, só cuidado com isso. Vamos agora fazer a medição na saída 110 deste transformador e ver como funcionaria uma onda 110. Então, primeiramente, vamos colocar aqui o nosso multímetro. Na teoria, eu poderia estar trabalhando com ele agora com 200 volts. Liguei o transformador e vamos medir quanto eu tenho de tensão. (110 volts, 112. Está no meu transformador. A saída do meu transformador está dando 110 volts. Quanto então, se eu botar o diodo, vai dar na saída? 60 volts, a metade. Então quer dizer que ele está baixando a tensão? Não, lembre, ele está fazendo a mesma coisa que ele faz com 220, ele está fazendo com 110. Então quando eu coloco no 110 do osciloscópio, dá um alto aqui de novo. Então a tensão de pico a pico está dando 320 e a tensão de
pico está dando 160 volts, 170 volts. Vai dar perto de 340 e 170 volts. Então 340 pico a pico, 170 de pico. E ele faz a onda completa. Então vejam como é diferente eu usar um transformador de eu usar um diodo. O diodo não faz uma conversão de tensão. Imagine um equipamento eletrônico que tem que ter uma corrente constante e eu ter uma corrente assim truncada. Posso até danificar alguns tipos de equipamento utilizando esse tipo de saída. Então cuidado quando forem fazer isto. Aqui a mesma coisa, só que agora eu estou com uma tensão aí de 110. Tá? Por que 110? Só para entender. Porque na verdade é a tensão da base até o pico. A média vai ser 60 volts. Entendido? Para finalizar, esse circuito serve para alguma coisa ou isso é só uma gambiarra? Não, ele tem uma utilidade. Imaginem, por exemplo, uma lâmpada. A lâmpada não tem problema nenhum ela trabalhar com uma tensão menor. Então, por que eu não posso ter um interruptor que eu deixe uma lâmpada mais forte ou mais fraca? Vai funcionar bem, vai ser legal e vai ser útil. Então, sim, esse circuito é uma solução interessante. Outra, vocês têm um ferro de solda, não tem uma estação de solda, tem um ferro de solda. Ele é 220, só esse cuidado, ele é 220. Vocês querem deixar ele stand-by, desliga para metade da tensão. Ele é 110, não tem problema, vocês vão ligar na tensão 110, querem ligar stand-by, vocês vão apertar ele vai para 60 volts, ou seja, o ferro vai consumir menos energia, vai ficar menos quente durante esse tempo. Quiser ligar de novo, liga, e ele não vai esquentar do zero, ele vai esquentar de um limite mínimo de antes. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês e explicar era essa solução do diodo, o que realmente ela é, e ela não é um conversor 110-220. Isso é importante porque eu já vi na internet as pessoas vendendo essa ideia como um conversor 220-110. E ele, na verdade, não é. Então não coloque em risco seus equipamentos. O melhor de tudo é o conhecimento para prevenir. Era isso e valeu! Só para finalizar aqui, como é que foi montado aqui, só para a gente entender, né? Bem simples. Então eu tenho o fase chegando no hotel. Esse interruptor ele precisa ser um hotel, ele não pode ser um interruptor simples, né, como este. Ele precisa ser um com 3 polos. Por quê? Porque eu vou, através do interruptor, sair por um lado ou sair para o outro lado. Então o interruptor vai funcionar dessa forma. Então, por um lado, eu simplesmente tenho a conexão no fase. Do outro lado, pelo diodo, eu tenho a conexão no fase. Não tem problema os dois estarem ligados na mesma saída. Por quê? Porque como um delas está interrompida, ele só está na outra, não faz nenhuma diferença, não vai atrapalhar em nada. Então é um desenho bem simples, aqui eu tenho o neutro e o terra. Então a lógica é essa. Fica a solução. De novo, não montem desta forma, isso aqui foi só um exemplo. Nunca deixem nenhum material condutivo exposto, né? Isso tem que ser sempre totalmente isolado. Agora sim era isso e valeu!